Vamos conversar com o vice-presidente agora do Sindicato das Indústrias Têxteis de Malhas e de Curtimento de Couros e Peles de Minas Gerais, o Sindimalhas, Gilberto Mayrinx, para a gente fazer uma espécie de panorama do setor, né? Até porque chegamos a uma temporada agora que está abrindo a perspectiva de termos mais frio na capital e em outras áreas de Minas Gerais. Senhor Gilberto, seja muito bem-vindo aqui à 98 News. Bom dia para o senhor. Oi, Isaac, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer para a gente poder participar. Obrigado. Deixa eu começar então sobre perspectivas. A gente está fazendo e sempre faz essa associação imediata. Começou o frio, o setor da indústria têxtil e de malhas vai achar que as coisas vão melhorar. Efetivamente é isso que acontece e as perspectivas para o setor para este ano são de que maneira? Positivas, negativas ou estáveis em relação ao ano passado? De fato, o frio, ele potencializa o comércio, né? Praticamente a maioria dos lojistas e os industriais ficaram com estoques do ano passado. Então, esse frio é muito importante para poder movimentar a cadeia. Então, isso realmente vai dar um fôlego e literalmente vai aquecer, né, toda a cadeia da cadeia têxtil, né, brasileira, tanto da parte de confecção, de tecido, malhas e couros também. É um ano muito difícil, né, gente, porque a gente vem enfrentando muitos desafios durante o ano. Aumento de tributos, juros muito alto, né? O nosso setor depende muito de crédito. Então, realmente, a gente tem um inverno bom, é uma garantia que a gente vai ter um bom verão também, né? Porque as empresas vão desovar os estoques, repor seus fluxos de caixa, dar aquela respirada que é muito importante nesse momento, né? Então, acredito que isso vai fortalecer muito o segundo semestre e, consequentemente também, o próximo inverno. Então, a gente acredita que isso foi muito bom, chegou na hora certa. A gente acreditava que ele tinha que chegar na hora de dois momentos importantes, né, do comércio, né, no Brasil, que é o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, e, consequentemente, se ele prolongar mais um pouco, ele também chega ao Dia dos Pais, é isso que a gente está acreditando. Então, isso foi bem benéfico e vai ajudar bastante, né, a nossa cadeia aí ao decorrer do ano, Isaac. Gilberto, você falou sobre um ponto importante. Eu queria abordar exatamente isso, sobre os estoques, né, que os lojistas estão desde o ano passado, e aí pensando também sobre mudança climática, né? Hoje a gente não tem aquele frio que perdura ao longo de todo o mês. A gente teve um outono até muito quente, né? A gente teve uma semana aqui em Belo Horizonte, pelo menos, que fez muito frio, mas foi um outono mais quente. E para o inverno a previsão é realmente de frio, mas um frio mais acentuado em algumas semanas. Isso tem mudado também a percepção do lojista e a percepção da própria confecção, né? Que a gente sabe que no sul de Minas, por exemplo, tem uma confecção muito forte de tricô, de peças mais quentes. Isso tem mudado ao longo dos últimos anos? O que acontece é que, na realidade, a indústria, né, a indústria de moda em si, ela tem que se renovar, né, a cada ano, né? As coisas mudaram muito depois da pandemia, né? Os ciclos diminuíram muito. Então, acaba que hoje as empresas também não têm disponibilidade financeira mais para fazer os investimentos que faziam no passado. Então, realmente, um estoque de um ano para o outro pode complicar muito esse capital de giro das indústrias. Então, esse frio, realmente, mesmo ele aquém, né, não é da forma que era no passado, né, que a gente tinha 3, 4 meses de inverno mesmo, ele já otimiza muito essa questão da desova dos estoques, porque todo mundo estava muito estocado do ano passado, né? Porque ano passado não fez frio, né? E isso aí causou um problema financeiro, inclusive em vários setores têxteis do país. Então, esse frio nesse momento, mesmo que aquém, ele vem dar aquela respirada, a pessoa poder acreditar um pouco, né, em renovar sua coleção, desovar esses estoques, né, como você falou, e realmente motiva essa indústria do sul de Minas, né, que é uma indústria que depende do inverno.
Ela depende muito do inverno. Ela foi se adaptando em fazer produtos para o verão, mas ela depende dessa venda do inverno, que ela é muito importante para ela, né? Então a gente acredita que sim, que esse inverno mesmo aquém, ele vem aquecer um pouco o comércio, aquecer o mercado, poder otimizar um pouco, né, essas cadeias que a gente trabalha todos os dias, para a gente poder ter um verão próspero, né, que as empresas possam repor seus fluxos, possam botar caixa dentro, né, dinheiro dentro do caixa, para poder realmente conseguir tocar os seus negócios aí nas próximas coleções. Deixa eu lhe perguntar sobre um outro ponto, Gilberto, que tem a ver com um ponto central da sua primeira fala, sobre juros e sobre competitividade. Quanto tivemos de impacto para o seu setor até agora, se foi possível ser mensurado, com o que chamamos ali popularmente da mudança no regulamento da taxa das blusinhas? O quanto isso pesou, pesa e como é que você está analisando o cenário já com isso consolidado? Isaac, isso foi muito positivo, né? Inclusive, isso foi um trabalho muito estruturado pela FIENG aqui dentro do estado de Minas Gerais, né? Para a gente poder taxar as blusinhas, né? Que na realidade isso vinha deslacerando a indústria têxtil brasileira, né? A gente perdeu muito competitividade por causa disso. Então, hoje, praticamente, a taxa chegou a um patamar de impostos que deixa a gente mais competitivo. Claro, ainda não é o suficiente. Acho que a gente precisa um pouco de mais, né, para a gente poder ser mais competitivo. Por um lado, também fez que as grandes indústrias têxteis brasileiras ou confecções também se adaptassem um pouco. Isso foi importante. Por exemplo, os grandes magazines do Brasil eles teve olhares mais para a parte do e-commerce, que era uma coisa que eles estavam evoluindo, mas tiveram que evoluir mais rápido, né? A gente tem alguns dados, né, de grandes magazines no país que duplicaram o seu faturamento do e-commerce. Então, assim, isso foi muito importante, né? Acho que o Brasil, a gente aqui, principalmente, eu falo pela indústria têxtil mineira, né? Pela FIENG, ou pela Sindimales, mas o que atrapalha realmente a cadeia têxtil brasileira não é a importação de tecido em si, claro. A gente é uma agroindústria, claro, consegue ser competitivo em produtos feitos de fibras naturais, algodão, por exemplo, mas a entrada de peça pronta realmente é o que atrapalha a nossa cadeia aqui. Então, realmente, essas taxas das blusinhas, né, foi muito importante para a gente, Zé. E a gente está trabalhando mais nisso, né? A FIENG tem trabalhado muito pesado com isso, junto com os sindicatos, né? E junto com os órgãos, a Federação Brasileira da Indústria Têxtil também, para cada dia isso ser para a gente poder ser mais competitivo, né? Igual a gente falou. Gilberto, agora eu queria tratar um pouco mais de Minas Gerais, apenas para saber, hoje, né, a gente tem sempre a impressão do sul de Minas, como mencionou a Laura um pouco mais cedo, ser esse grande polo de produção, né, deste setor da indústria têxtil, mas onde estão os grandes polos de produção? É este mesmo apenas do sul de Minas? Há outros que estão surgindo, dada essa nova dinâmica de produção e a possibilidade de logisticamente precisar alocar em outros lugares? Como é que o setor se estrutura hoje em dia para quem não conhece o setor têxtil e de malhas? Então, isso na realidade, Isaac, se espalhou pelo estado, né? O estado de Minas ele tem uma tradição da indústria têxtil. Isso vem há anos, né? Isso começou lá em 1880, tem indústrias centenárias, né? Ele sempre foi muito centralizado na região aqui de Itaúna, Divinópolis. Essa região sempre foi um polo muito forte, mas isso foi se enraizando e foi subdividindo, né? Então você pega, por exemplo, o sul de Minas hoje, você tem uma indústria de retilínea, né? Que a gente falou, né? Dessas retilíneas, e também tem um polo muito grande na região de Guaranésia, que faz tecidos para pano de prato, decoração, produtos específicos. A gente pega a região aqui, igual eu falei, de Divinópolis, Itaúna, que é uma indústria têxtil forte, onde a gente tem tanta confecção de moda, quanto a fábrica mesmo de tecido, né? A gente tem ali um polo ali tem mais ou menos ali umas 20, 30 indústrias têxteis grandes,
fora a indústria de confecção, que é muito grande. Você pega a região que cresceu muito, que é a região de Espinosa, no norte de Minas, ali, uns 300 quilômetros para cima de Montes Claros, que foi construindo uma cadeia têxtil ali ao passar dos anos. Hoje tem indústrias muito competitivas lá, aproveitando ali a região do Sudene, né, que é importante também, né, para que isso prospere. Então, você tem hoje lá mais ou menos umas 40, 50 boas indústrias têxteis lá na região de Espinosa. Você tem a região aqui perto de Valadares, Limantena, que também foi crescendo com o passar dos anos, né? E hoje a gente tem um polo de indústrias de confecção muito poderoso ali, que faz para grandes marcas do Brasil inteiro. O que acontece é que o estado de Minas, durante anos, foi um polo têxtil. E ele também veio junto, né, se estruturando fiscalmente para que essas empresas também possam crescer dentro do estado. Então, hoje o estado ele tem um benefício, né, que atrai essas indústrias para cá. E um dos projetos nossos do Sindimalhas é justamente atrair novas indústrias para o estado de Minas, né, para que a gente possa ser competitivo, poder industrializar tanto o tecido quanto a confecção dentro do estado, que a gente possa, né, ter essa força industrial. Então, a gente tem trabalhado isso, né, para poder fortalecer que essas indústrias, a gente tem tentado captar novas indústrias que deixaram de industrializar no Brasil e passaram a importar roupa pronta, para voltar para dentro do estado e industrializar com a gente, criando uma cadeia têxtil realmente. Então, o Estado ele tem uma tradição, Isaac, e isso é muito importante para a gente, né? Porque a gente tem esse DNA da indústria têxtil. Não sei se vocês lembram, algum de vocês, né, os ouvintes, cada cidade no estado de Minas tinha uma fábrica de tecido. Era uma coisa incrível, né? As cidades cresciam por fábricas de tecido. E isso veio criando esse DNA. Então, todo mundo tem um pai, um tio, um avô, um bisavô que trabalhou em alguma fábrica em algum momento. Então, a gente tem esse DNA dentro do mineiro, né, de ser esse DNA têxtil, né, dessa cadeia que já existe centenariamente dentro do estado de Minas Gerais. Muito bem. Nós conversamos com o vice-presidente do Sindicato das Indústrias Têxteis de Malhas e de Curtimento de Couro e Peles de Minas Gerais, o Sindimalhas, Gilberto Mayrinks. Muito obrigado por estar conosco, Gilberto. Volte em outras oportunidades. A gente quer, claro, sempre saber mais das novidades e das necessidades do setor também. É o espaço que a gente traz aqui diariamente na 98 News. Ótimo dia para você.